Olá, sejam muito bem-vindos ao Movimente Podcast. Hoje é um episódio muito especial, o episódio número 1. Esse episódio ele é criado para dar voz a sonhos, vulnerabilidades e anseios de várias histórias que profissionais de saúde passam. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o Dr. Yuri Felipe. Ele é enfermeiro, é dentista e eu já posso dizer que é o meu enfermeiro, né? É enfermeiro da clínica. Sim. E hoje ele vem para contar um pouco sobre a trajetória dele, como é que a odontologia entrou na vida dele e histórias que marcaram. Em primeiro lugar, muito bem-vindo, Dr. Yuri. Muito obrigada por ter aceito esse convite nesse episódio super especial. E quero começar perguntando por que a enfermagem e por que a odontologia agora? Conta um pouquinho sobre você. Durante um período muito longo, na enfermagem, eu estava querendo conhecer algumas outras áreas. E aí, na época que eu trabalhava no Hospital Estadual Getúlio Vargas, eu trabalhei um período na sala de trauma, junto com a equipe da Buco, E aí atendia algumas situações juntamente com a equipe da Buco, e aí começou a me gerar uma certa curiosidade na odontologia. E aí, por conta disso, eu optei por sair do Getúlio para conseguir um hospital que tivesse uma carga horária um pouco menor, que aí eu conseguia fazer faculdade e continuar trabalhando. E aí eu comecei o odonto gerado pela curiosidade da Buco. Maravilha. E a gente sabe que lidar com a saúde é muito mais do que dominar técnicas. A gente precisa desenvolver diversas habilidades humanas, E eu queria saber de você, com a bagagem de enfermagem, lidando com pacientes críticos, o que você leva da enfermagem, dessa enfermagem intensiva? Você ficou muitos anos, né? Fiquei 6 anos. 6 anos de enfermagem intensiva. O que você traz de bagagem para a odontologia desses cuidados intensivos? Quando eu comecei a trabalhar em terapia intensiva, uma coisa que era muito complicado para mim, como enfermeiro, para atuar diretamente com o paciente, principalmente paciente sedado, era a saúde bucal. Era muito difícil para mim, pelo menos, conseguir lidar com a saúde bucal, porque a gente não aprende na faculdade, pelo menos eu não aprendi na graduação, como fazia uma correta higiene oral. E aí você ainda tem alguns agravantes. O tubo, a questão do paciente estar sedado, o risco da broncoaspiração, e aí risco de pneumonia associada à ventilação mecânica e uma outra série de critérios que a gente tem com esse paciente. E aí gerava uma certa necessidade extrema para poder fazer higiene oral desse paciente. E a minha higiene oral não era uma higiene oral que eu acreditava de fato ser algo bom e efetivo para o paciente. Então eu consegui, quando eu comecei a cursar odontologia, eu consegui agregar o conhecimento que eu estava tendo na graduação à minha área de atuação, que era a terapia intensiva. Então eu consegui juntar as duas áreas no meu trabalho, foi um ganho para mim, como profissional, e para o paciente, principalmente. E aí, lá nessa época, tinha algum dentista que fizesse? Eu também vejo como é difícil, você, como enfermeiro, designar para o resto da equipe de enfermagem. Ei, além de tudo, faça higiene bucal dos pacientes. Como é que é isso? Não tinha cirurgião dentista, e uma época que mais me chamou a atenção foi na época da pandemia. Tinham alguns fixadores de tubo que ele gerava muita lesão na cavidade oral do paciente. Então, quando a gente precisava supinar o paciente, colocar o paciente em prona, deitado com tórax na cama... De bruços. De bruços, isso. O tubo gerava muita lesão na cavidade oral. Sobretudo pacientes que faziam uso de aparelho ortodôntico. Então, o uso do aparelho gerava muita lesão no lábio do paciente. Eu tive uma paciente em especial que me marcou, porque a paciente ficou sedada durante um período muito longo. Era uma paciente que fazia tratamento oncológico e aí, infelizmente, gerou uma necrose absurda
no lábio e a paciente foi a óbito por conta de uma piora da parte ventilatória em virtude do Covid, mas isso me marcou bastante porque não Sofrimento, né? sabia, e também a gente não sabia lidar com aquela situação, não tinha cirurgião dentista, então é, o que fazíamos era aquela situação do eu acho que isso dá certo, mas não tinha nenhum profissional para nortear, não, é assim que precisa ser feito. Não tinha esse profissional, a gente fazia aquilo que a gente acreditava dentro de uma área de conhecimento nossa, né? Mas um dentista faria toda a diferença dentro dessa realidade. E essa foi uma paciente que muito me marcou, porque antes da paciente ser entubada, era uma paciente lúcida orientada que ficava com catéter alto fluxo, então a gente acaba que gera um laço com a paciente. E Se aí comunica, né? depois, Troca. exatamente, aí depois você encontra a paciente naquela situação e você vai vendo a piora da parte clínica da paciente, aí gera todo aquele envolvimento que você tem com a paciente e conseguir lidar com essa situação é bem complicado. Agora, essa não foi, porque eu sei de algumas histórias dele, né? Essa não foi uma das histórias mais marcantes. Eu sei, Yuri, queria que você contasse um pouquinho pra gente. Como é que foi? Você já passou por outras situações mais complicadas, onde você não teve muita escolha. Isso. Queria que você contasse um pouquinho pra gente, porque nós, da área da saúde, a gente também, em vários momentos, fica vulnerável, né, por conta da necessidade das pessoas de terem acesso à saúde. Infelizmente, a gente está num país que nem todo mundo tem acesso aos serviços de saúde. E existe uma legião de pessoas carentes, né? E conta para mim, você sabe o que eu quero dizer. Conta aqui pra gente o que aconteceu, o que motivou. Há uns anos atrás, eu trabalhava com... Eu tive um convite para trabalhar com saúde mental. Foi uma novidade, eu era recém-formado como enfermeiro. E aí eu comecei trabalhando com saúde mental. E aí eu precisava passar visita em algumas clínicas, né, que tinham em alguns locais. E aí, quando eu fui numa determinada clínica, ela ficava num local longe um pouco, né, da rua onde o ônibus passava, assim, um pouco mais afastado. E aí tinha lugar, era uma estradinha de barro, e aí tinha um mato alto, e aí de repente um rapaz saiu do meio do mato, me abordou. Você estava a pé? Tava andando, isso, tava a pé. E aí esse rapaz saiu do mato, me abordou, falou: "Oi, tudo bem? A gente tá chamando você e você não olhou." De fato, quando eu desci do ônibus e comecei a caminhar nesse local, eu ouvi me chamarem. Mas quando a gente anda num local que a gente não conhece, dá um certo medo, se tratando, né, de certos locais. E aí eu continuei olhando para frente, meio que naquele caminhar robô, e não olhava para o lado. E aí um rapaz pulou na minha frente, me abordou. E esse rapaz sabia meu nome, me chamou pelo nome, Yuri, e falou que precisava me levar no local porque tinham tinham pessoas machucadas, foi o termo que ele usou, e aí precisava da minha ajuda. Aí eu, gaguejando muito, tentando explicar que eu não podia, eu não conhecia nada naquele local, e ele não me perguntou, ele me comunicou: "Ó, nós vamos te levar a um local e você precisa ajudar a gente." Um sequestro. Um sequestro. E tudo bem. Aí entramos no mato, um caminho que eles conheciam. Aí quando nós chegamos no local, Longe. a gente andou uns 5 minutos mais ou menos, né, da estradinha de barro até o local. E aí era uma espécie de uma casa e tinha alguns cômodos. Um cômodo onde estavam as pessoas machucadas, baleadas. Outro cômodo onde ficavam guardadas as coisas deles específico, e um local onde eles se reuniam para conversar, combinar o que seria feito.
E aí eu fui levado para esse cômodo específico, onde seria uma pseudo-enfermaria. Uau. E aí fiquei ali durante um tempo cuidando desses pacientes. Tinha pacientes baleados, pacientes muito machucados, tinha um paciente que estava com muita febre. E aí eu tentei conversar, argumentar, mas precisa de um hospital, porque tinha pouco tempo na enfermagem, um medo absurdo de morrer. E aí eu tentei conversar com ele, olha, você precisa levar essas pessoas para um hospital, porque precisa de cuidado, de uma equipe profissional, precisa de um ambiente hospitalar. E o rapaz, não, você vai cuidar deles aqui. Eram pessoas que estavam privadas de liberdade por conta, né, por conta da profissão que tinham adotado, né? Isso, exatamente. E aí... E tinha armas, as pessoas estavam armadas? Tinha. Na verdade, um cômodo, esse cômodo, tinha um cômodo que eu tava, que era a enfermaria, um outro cômodo que eles guardavam as armas, e um outro cômodo que eles, eu não sei se produzia ou separava as drogas. Tá. Ali era como se fosse a parte de produção, armamento e a enfermaria. Caramba. E tinha muita gente ferida? Tinha muita gente ferida. E aí fiquei ali trabalhando num plantão durante muitas horas e tava desesperado, com medo, e o rapaz ainda me perguntou, você quer comer alguma coisa? Falei, caramba, tô no meio de um lugar onde não conheço, uma porção de gente armada, vão me matar, vão botar alguma coisa para eu comer, vão me matar. Falei, não, como eu sou diabético, me dá água e açúcar. Aí deixei a água em caso de hipoglicemia, por conta da minha emergência, eu vou deixar a água aqui. A água com açúcar. O açúcar, e aí pelo menos eu consigo manter a glicemia aí num estado que seja possível, se eu for liberto, conseguir pelo menos ir embora. Lógico. E aí, fiquei lá um dia, e aí, em dado momento, quando eu imaginei que não, eu falei, agora já passei por tudo. Chegou uma moça em trabalho de parto. Bateram na porta. Nossa. Tô sabendo que aqui tem um enfermeiro. Você ainda fez o parto? Não. Ela estava em trabalho de parto, eu fui avaliar, e aí não estava não tinha dilatação suficiente. Aí eu conversei com o rapaz, falei, amigo, não tem um mototáxi para levar essa moça para um hospital? Ela precisa de uma maternidade, porque aqui é um ambiente extremamente impróprio para um parto. A criança, não sei se fez pré-natal, não sei como é que a criança tá. Lógico. E aí o risco de infecção é altíssimo, precisa levar ela. Não, mas a gente não pode sair daqui. Eu falei, não, pega um mototáxi, deixa ela na porta e o mototáxi vai embora, porque ela... pouco provável de fazerem alguma coisa com ela. Até entendo, talvez, da pessoa que vai levar, mas a pessoa deixa e vai embora, e aí ela segue o atendimento e vai conseguir o atendimento sem nenhuma dificuldade. E aí, consegui encaminhar essa paciente. Nossa. E aí, tem o que mais possa acontecer. Aconteceu, uma mulher em trabalho de parto. Você ficou quanto tempo nesse lugar? Fiquei um dia. Cheguei lá na sexta-feira, fui solto no dia seguinte. Nossa, e tua família, hein? As pessoas te procurando. Não tinha contato com ninguém. Minha mãe estava bastante preocupada. Me mandou várias mensagens e não sabia exatamente o que tinha acontecido, né? Então, foi bem complicado. E aí, na hora que eles me soltaram, me levaram de volta, passei pelo mato, por aquela estradinha de barro, saí correndo pelo meio da estrada e consegui chegar no asfalto onde estava passando o ônibus. Joguei na frente do ônibus, pedi pelo amor de Deus pro motorista deixar entrar, que eu estava sem nada. Aí expliquei mais ou menos pro motorista o que tinha acontecido. Aí ele permitiu que eu entrasse no ônibus e aí me levou até a estação de trem para eu conseguir voltar para casa e pedir desligamento pelo telefone. Expliquei o ocorrido e saí da empresa. Na verdade, eles... pedi para que fosse desligado e eles super atenderam e foi muito tranquilo. Nossa, e assim como aconteceu com você, outros profissionais também passam por isso, né? Provavelmente. Uau. E assim, você contou que como a gente se envolve com os pacientes, né? Você conversava com a senhora, começou a fazer uma lesão de necrose no lábio.
Depois você acompanhou a piora, infelizmente o óbito dela, aí depois você é sequestrado para cuidar de pessoas. E o que você faz com relação ao autocuidado, para cuidar da saúde mental? Como é que você faz diante de algumas coisas que você já passou? Deve ter outras histórias, né? Agora, o que você faz para manter a tua saúde mental? Terapia, necessário. Acredito que para qualquer ser humano, e sobretudo para os profissionais de saúde, é extremamente necessária a terapia e fé. Fé e terapia. Fé, né? Aliás, a gente tem que ter fé sem abrir mão, né, de ser adulto, né? A gente Exatamente. tem que ter fé, mas não pode ser ingênuo. Então a gente tem que fazer terapia. Isso aí. E qual é a visão de futuro que você tem? Existe alguma coisa que você queira desenvolver ainda na enfermagem? Ou alguma coisa a ser explorada na odontologia? O que você tem vontade de desenvolver agora, agregando duas profissões? Eu espero que você não abra mão do seu corém. Vou ficar no seu pé para isso não acontecer, que isso realmente é um trunfo muito grande, né? É uma coisa que eu imagino que você tenha bastante orgulho da enfermagem. E quero saber o que você quer desenvolver ainda. Eu fui convidado para uma ótima profissional para trabalhar com pacientes especiais na Alegrare. E conhecer essa realidade, porque a gente não aprende isso na faculdade, pelo menos eu não aprendi na minha graduação. E eu consegui unir o conhecimento que eu tinha com a enfermagem junto com a odontologia. E aí eu consegui agregar conhecimentos, que isso eu acredito que seja o mais importante, que nada fica para trás. Então, agregar conhecimentos é sempre não deixei nada para trás, e tudo que eu fiz foi muito necessário para o local que eu estou hoje. Então, agregar o cuidado de ambas as áreas dentro de pacientes especiais, que é uma área que eu conheci há pouco tempo, mas me gerou bastante necessidade de conhecimento. Por isso que eu tenho tentado desvendar ainda mais essa área e, por sorte, trabalho com uma professora e aí ela me ensina muito sobre todo o conhecimento em pacientes especiais e toda a área que ela tem de bagagem, né? Então, para mim, é sempre um aprendizado absurdo o trabalho dentro da Alegrare e a pretensão de agregar as duas áreas dentro de pacientes especiais para o futuro. Obrigada pelo elogio. Na verdade, você foi um presente lá para o consultório. Assim, um presente para os pacientes. Eu lembro que no primeiro mês, você lá com a gente, eu falei assim, caramba, ou o Yuri vai adorar, ou ele vai ficar apavorado, porque eu lembro que teve... vamos aspirar a paciente. Isso é uma coisa que não se faz geralmente em consultório, né? Que não seja de pacientes especiais. Então, a criança com muita secreção, vamos aspirar antes, sentir o peito, né, para saber se precisa aspirar mais. Eu lembro que isso foi um dos primeiros dias, né? Foi o primeiro. Ferida com larva de mosca. O que mais que teve? Teve bastante situação. Várias questões de comportamento, né? Alguns pacientes mais combativos. Sedação. E Sedação. Eu acho que você, trilhando aí a especialidade de pacientes especiais, você vai ser um excelente especialista. Os pacientes que passarem por você, forem cuidados por você, eu tenho certeza que vão ser cuidados de uma maneira bem integrativa, porque hoje em dia não tem mais esse... A gente não pode mais ficar com esse padrão de o dentista vai cuidar do dentinho, e tem todo um pano de fundo, né? Tem todo um quadro de saúde, tem um quadro de comportamento, tem pessoas que cada dia é um dia,
né? E a gente precisa desenvolver habilidades humanas para perceber aonde que a gente consegue motivar e contribuir para que aquela pessoa continue na trilha da saúde. E também acho que você vai ser um excelente sedacionista, um dentista ou dentista anestesista, como queiram chamar, né? Eu também ponho fé que vai ser mais uma especialidade da odontologia. E a gente, só na cidade do Rio de Janeiro, tem uma quantidade de pessoas com deficiência, só no município, que lota o Maracanã por quase 10 vezes, né? Então, nós somos muito poucos e faço muito gosto que você esteja com a gente e vá trilhar aí essa especialidade em conjunto. E para finalizar, Yuri, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem, de repente, esteja começando na enfermagem ou esteja começando na odontologia, ou que também uma pessoa que pense também em movimentar, né, a energia para a melhora das pessoas, para contribuir com que as pessoas entrem na rota da saúde. Qual é a mensagem final que você queira deixar para quem ficou com a gente até agora? Olha, a saúde é uma área muito vasta, temos muitas coisas para poder aprender sempre, mas acredito sinceramente que o amor ao próximo, buscar sempre conhecimento, manter sempre a técnica mais atualizada possível, porque muda tudo o tempo todo. De repente, tudo pode mudar. E então eu acredito que nunca esquecer que hoje nós somos os profissionais, mas amanhã, certamente, seremos o paciente. Então, sempre um cuidado extremo e ser o profissional que você gostaria que tratasse do seu filho, da sua mãe ou de você. Que lindo. Doutor Yuri, obrigada. Obrigada por compartilhar um pouco da sua história, ter se vulnerabilizado bastante aqui, contado até alguns segredos seus. Obrigado. Para você que nos acompanhou até agora, compartilhe esse conteúdo. Vocês podem encontrar Dr. Yuri no @Alegrare Odontologia Especial, a nossa conta do Instagram. Lá vocês vão encontrar também uma possibilidade de serem cuidados por ele. Esse foi o nosso primeiro episódio do podcast Movimente. E se essa conversa te tocou de alguma maneira, compartilhe com quem você gosta. E para acompanhar mais conteúdos sobre saúde, cuidado e humanidade, fique com a gente para o próximo episódio. Até lá!